Irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Boa noite. Nós estamos meditando nestes dias o livro do Êxodo, a história de Moisés, esse grande patriarca do povo hebreu. Ele tinha fugido para Madiã depois de ter matado um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu, e quando ele percebe que aquela notícia se espalhou e chegou até os ouvidos do faraó, que procurava matá-lo, então ele foge e vai para o deserto de Madiã, hoje é chamado de Península do Sinai. Nos dias de hoje também pertence ao território egípcio, Egito, mas naquela época não era. É uma península feita só de areia, 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 um negócio assim, um calor escaldante. Durante o dia mais de 50 graus e na madrugada um frio terrível, abaixo de 0 grau. Então um clima terrível. De dia um calor escaldante, à noite um frio terrível. E ele vai morar em Madiã, ali casa, tem a sua mulher, seus filhos, e trabalha tomando conta do rebanho do seu sogro. E esqueceu do povo hebreu, esqueceu completamente. Até aquele dia em que perto do Monte Sinai, ele vê uma árvore pegando fogo, mas a árvore não se consome. É como nós nesse tempo do deserto, nesse tempo de seca, que é quase um deserto, aqui no Planalto Central. Mas se uma árvore pegar fogo, ela logo se consome. Mas aquela árvore pegava fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. E ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele escuta a voz de Deus: tira as tuas sandálias, porque essa terra que você está pisando é sagrada. E Deus então se revela a Moisés nessa sarça ardente. E recebe de Deus uma missão: voltar ao Egito para libertar os hebreus da escravidão em que se encontram. Aquilo que ele tinha tentado fazer com as suas próprias forças. Agora Deus o manda de volta. E ele quer saber: mas vem cá, o senhor está dizendo para eu ir lá e tudo, mas qual o seu nome? Como é que eu vou dizer para o povo quem que me mandou? Aqui, isso aqui é muito importante. Deus revela o seu nome. Deus revela a sua essência. E ele utiliza o verbo em hebraico, o verbo ser. Deus é. Ele nem foi, ele nem será. Ele é. Ele deve a sua existência a ele mesmo. E ele é sempre. Em Deus não há passado. Em Deus não há futuro. Em Deus tudo é presente. Ele é. E ele diz o verbo em hebraico, Yahvé, traduzindo para o português, Javé. Agora, é interessante notar que o hebraico é uma língua consonantal. No hebraico não tem vogais, viu, gente? É só consoante. Então isso para nós é complicadíssimo. Então o nome Yahvé se escreve com um tetragrama sagrado, só vogal, só consoante. Isso para nós é complicadíssimo porque a nossa língua é vocálica. Para ter uma sílaba, nós precisamos de vogal. Sem vogal não tem sílaba. Então para nós isso é muito complicado. Uns estudiosos, chamados maçoreta, colocaram uns pontinhos abaixo, acima dessas consoantes,
para facilitar para quem não é judeu, para quem é de língua consonantal, desculpe, de língua vocálica como nós, para facilitar a leitura. Alguém que não sabia disso, né, vai pegar esse tetragrama com os pontinhos e vai traduzir Javé para Jeová. Então o nome Jeová é uma ignorância daqueles que não sabiam dessa história. Agora o nome de Deus é Iavé. Eu sou. Deus é. Nós, para dizermos quem nós somos, precisamos de uma porção de coisas. A gente precisa de número de CPF, de carteira de identidade, muitas vezes certidão de nascimento, porque tem gente que não basta mostrar o número do CPF. Quando pega lá, tem uma porção de gente com o mesmo nome que ele, vai ter que provar filiação. Deus não, Deus é. Quando Jesus vai preso, perguntam quem ele é, e ele diz, Iavé. Jesus diz o nome de Deus, o nome sagrado. Quando Jesus diz Iavé, todos caem por terra, porque quando o judeu ouve o nome de Deus, ele se ajoelha, imediatamente. Um judeu não pronuncia Iavé, porque o nome de Deus é sagrado. Eles falam o nome, que é o nome de Deus. E eles já pediram a nós, católicos, que nós na liturgia não pronunciássemos o nome de Deus. Que nós disséssemos Senhor, porque o nome de Deus é sagrado. Então, hoje Deus revela o seu nome para Moisés. E é em nome de Deus que ele deve voltar ao Egito, falar com o faraó. Agora Moisés tinha um problema, né, gente? Moisés era gago. Como é que você manda um gago falar por você? Isso é complicadíssimo. Aí ele vai dizer para Deus, mas eu tenho língua presa. Quem é que vai me levar a sério? A hora que eu começar a gaguejar vai ser uma confusão violenta. Aí ele falou, então fala o seguinte, na hora de falar, peça o seu irmão para falar por você. E assim que ele vai com o irmão dele, e é o irmão dele quem fala com o faraó, porque ele é gago. Então é Arão que vai falar, e vai ser esse interlocutor, porque Moisés é um gago. Aí a gente vê o critério de Deus. Qual de nós aqui escolheria um gago para falar por você? Ninguém de nós aqui escolheu um gago, gente. Não, fulano de tal não pode ir porque ele é gago. Isso impede. Os critérios de Deus, só Deus sabe, viu, gente? Deus escolhe, gente, quem Ele quer. E Deus manifesta o seu poder. Deus escolhe quem Ele quer. Então, o que é importante? É que nós confiemos em Deus e na missão que Ele nos confere. Se nós dissermos, Senhor, eu não tenho força para isso, peça a Ele que lhe dê força. Senhor, me dê força, me ajude, eu não estou dando conta. Que o Senhor venha em meu auxílio. E Moisés vai tirar o povo hebreu da escravidão sem matar ninguém. Ele não mata ninguém. Ele não pega em nenhuma arma. É pelo poder de Deus que os hebreus serão libertos da escravidão do Egito. É pelo poder de Deus. Isso é que é importante nessa história. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide do poder de Deus.
Não olhe para as suas fraquezas. Não diga para Deus, eu não sou capaz. Porque Ele vai te tornar capaz com o poder dEle. Basta que você confie em Deus e obedeça, como Moisés obedeceu. Agora, quando você se sentir fraco, diga: Senhor, eu estou me sentindo fraco. Vem meu auxílio. Me ajuda. Outra coisa, nunca faça pacto com o mal. Ah, é melhor isso do que isso. O mal nunca é melhor, gente. Nunca, nunca o mal é melhor. O salário do mal é a morte. Não nos iludamos com isso. É em Deus que está a nossa força. Deus é aquele que é, e ninguém mais é como Deus. Depois, uma outra coisa muito importante. Nós devemos a nossa existência a Deus. Tem um ponto no nosso corpo muito importante, em que a gente deve parar e fazer uma meditação. É o nosso umbigo. O que o nosso umbigo nos diz? Eu, para existir, dependi de outros, do meu pai e da minha mãe. Eu um dia estive ligado à minha mãe, que foi fecundada pelo meu pai. O umbigo deve nos levar à humildade. Eu sou um ser dependente. Eu dependo dos outros. Eu dependo de Deus. Eu, para existir, dependo dos outros. Peçamos a Deus o dom da humildade. Peçamos a Deus que tire de nós a prepotência, a arrogância. Que Deus nos dê a humildade de coração. O Evangelho de hoje. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Os escravos têm um jugo pesadíssimo, um fardo insuportável. O que estava agonizando os hebreus no Egito? Um fardo pesado. Eles tinham que fabricar tijolos, eles tinham que ir atrás da matéria-prima, fabricar o tijolo, depois fazer a obra que o faraó tinha mandado fazer, trabalhando praticamente dia e noite, com poucas horas de descanso. Que fardo pesado. Depois também, entre discípulo e mestre, o mestre vai passar para o seu discípulo tarefas pesadas. Entre os índios, para o índio ser considerado como homem na tribo, o que ele tem que fazer? Tem uma porção de exercícios que o adolescente tem que fazer para ser aceito como homem na tribo. Dependendo da tribo, são coisas muito pesadas. Por exemplo, colocar os pés num formigueiro, depois de ter passado no mel, tem que aguentar aquilo. Carregar uma tora muito grande e tem que correr com aquela tora. Eu lembro de um seriado quando eu era garoto, nos anos 70, Kung Fu, e o jovenzinho que entrou para aprender essa arte marcial oriental, tinha que passar por vários testes pesados. O último dele, pisar sobre um corredor com um papel feito com arroz, bem fininho, sem deixar marcas. Sem deixar marcas. Olha que teste.
quase que voar sobre o papel de arroz. Agora Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele é um de nós. Ele sabe o que nós passamos. Ele nos conhece. Então nós agora aceitamos a Deus sem o peso da lei. Sem o peso da lei. O que nos move agora é o amor. Quando Jesus aceitou a cruz, o que é que o moveu a carregar aquela cruz, gente? O amor por nós. Jesus estava interessado em nos salvar. Era um ato de amor. Era necessário ele carregar aquela cruz. O que importou para ele? O peso da cruz ou a nossa salvação, gente? Hein, irmãos? Ele não estava nem aí para o peso da cruz. Ele queria nos salvar. Foi o amor que o moveu. É o amor que me move ou é o peso da cruz? Hein, irmãos? É o amor a Deus ou é o peso da cruz? Quando eu amo a Deus, essa cruz se torna leve. Eu tenho o Espírito Santo. Eu aprendi com Jesus a carregar a cruz. Não é isso que ele diz? Aprendei de mim. Jesus deixou-se mover pelo amor. Então, olhemos o amor de Jesus e carreguemos a nossa cruz. Nós temos o Espírito Santo. E Santa Teresa de Ávila diz uma coisa que é muito séria. A cruz que se arrasta pesa mais que a cruz que se carrega. Eu estou carregando a minha cruz ou eu estou arrastando a minha cruz? O amor nos ensina a carregar a cruz. E a olhar a meta da nossa vida, que é estar com Deus. Então que o Divino Espírito Santo nos ensine diariamente a carregar a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.